Olá pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouco de um desabafo sobre uma situação que vem ocorrendo já tem alguns anos aqui em casa e não é mais tanto de falar de política, inclusive eu vou postar esse vídeo também no Facebook que não é a minha linha de ação, mas enfim, já vem algum tempo, né, que nessa época do ano, época de chuvas aqui na minha região, a gente vem sofrendo com alagações, né? De uns 7 anos para cá se tornou um corriqueiro, né? E é uma situação que, assim, muitos brasileiros já enfrentam todos os anos, né? A gente vê, por exemplo, quem assiste o Cidade Alerta, o Brasil Urgente, né? Você vê aquele helicóptero lá em São Paulo, você vê toda aquela cidade tomada por água. Só que em vários locais do Brasil isso já ocorre, né? E é uma coisa assim que quem sente na pele sabe o que eu estou falando, né? É uma chuva forte que alaga a sua residência. É uma situação muito ruim, muitas pessoas perdem as coisas, né? Nós já perdemos algumas coisas em corrente dessas enxurradas, né? Dessas alagações. Só que é uma coisa assim que cansa, né? É uma situação que nos frustra e você fica impotente com a água entrando na sua casa. Você faz as gambiarras, você constrói barreiras, você tenta aterrar a casa e todo o seu esforço é em vão. E então meu desabafo é isso, né? Uma situação que você se frustra com todas as ações que você mesmo toma, você como cidadão toma, e isso é insuficiente porque o gestor público que tem mais possibilidades de fazer a situação faz pouco caso. Você vê que um dos motivos que eu sou cometida, minha família é cometida por isso, é porque uma ponte, né, que na quadra de trás os bueiros são insuficientes, devido também à própria população que acaba jogando coisas que não deve nos bueiros, né? As galerias entopem. Então, claro, não é só responsabilidade do gestor público. A população também tem a sua parcela de responsabilidade. Mas cabe ao gestor público tentar ver medidas para contornar essa situação. E você vê que eles não tomam, né? Eu não estou falando do atual prefeito. Estou falando das últimas gestões, né? E é uma situação assim frustrante, né? E por que eu falo de 7 anos para cá? Desde que eu me conheço por gente, eu resido nesse local aqui. Eu passei acho que 2/3 da minha vida vivendo nessa casa, sabe? Então, assim, eu nunca me lembro, até dado um momento, de uma chuva forte fazer esse tipo de estrago, né? E por que eu falo de 7 anos para cá? Porque no ano de 2013 foi inaugurado aqui a 500 metros no viaduto, né? Que eu moro próximo à BR-364, né? O trecho urbano da BR-364. Fizeram depois o anel viário, mas até então a BR-364 passa a 500 metros aqui. E acredito, né, que exista uma correlação da existência dessa obra com os alagamentos. Até então, até meados de 2013, alagaria no máximo um quintal. A partir de 2014, com a vinda da época das chuvas, né, no inverno amazônico, a gente chama essa época do finalzinho do ano, começo do ano de inverno amazônico, você percebe que começa a entrar água na tua casa, aí você não está preparado, você no ano de 2014 uma parte do muro da minha residência desabou, você vê que começa a alagar os banheiros, então é uma situação assim bastante degradante, né? E você fica exposto a inúmeras doenças, né? E tem que tomar remédio para verme, esse tipo de coisa, porque você está com contato com água de chuva, né? Sabe-se lá o que tem nessa água. E você fica exposto a qualquer tipo de perigo, né? E chuva, assim, culpar São Pedro, né? Culpar a natureza, né? Ah, chuva vai chover, não tem boca, não tem como controlar São Pedro, mas eu falo que carece
no município de Paraná e isso em outros municípios também, plano de urbanização decente. A cidade vem crescendo, essas chuvas são decorrentes ao aumento, né, da impermeabilização do solo. Você vê que isso vai ocorrer. Poucas obras são feitas para tentar amenizar isso. Eu acredito que a construção de um canal seria viável, trocar os bueiros por pontos de concreto, só que eu não sou gestor público, eu sou só um cidadão que tem ainda voz para falar na internet, né? Eu ontem estava muito puto com a situação e naquele momento eu decidi que iria gravar um vídeo, né? Já que eu tenho um canal no YouTube ainda, que vou comentar essa situação, não para me vitimizar. Eu assim, não é questão de causar comoção, eu não quero causar comoção. Porque eu sei que meu público, apesar de reduzido, o que vão fazer? Vou fazer uma vaquinha para aterrar o resto da minha casa? Não, não é bem isso. Mas eu ainda tenho voz para poder, né, ainda falar o que eu posso falar. Porque eu vejo que o Brasil é uma falsa democracia. Sabe? Eu vou ser bem sincero. A gente não tem voz. E se você falar determinados assuntos e contra determinadas pessoas, você vai ser perseguido. Ainda mais em regiões, dos rincões do Brasil, sabe? Fora dos grandes centros. Se você falar de político A, político B, pode ser um prefeito, um vereador, um deputado, você é perseguido. Ou as portas se fecham para você. Então, eu tive uma ex-namorada que já temia quando eu falava certas coisas no Facebook. Ela temia que eu fosse, entre aspas, perseguido ou que as portas fechassem para mim. Talvez ela estivesse com razão, né? E ainda depois, isso foi antes de eu começar a dar opiniões no YouTube. Não, se ela visse um vídeo desse hoje, né? Apesar que eu vou postar no Facebook também, ela ia ficar louca comigo. Mas enfim, nós não estamos mais juntos. Então você vê que é complicado você falar certas coisas na internet. Você incomodar pessoas. Até nas bolhas da direita você vê isso acontecer. Fala de fulano A, fulano B pra você ver. Se não vem a horda dos gados, né? Encher teu saco, dizer que você tá errado, ou desmerecer você. Ou quando o próprio decide ali ir pra cima de você, enfim. Apesar que é o direito dele te responder, né? Você não, só porque você é pequeno, o cara lá grandão acha que só porque você é pequeno ele vai te ignorar. Se ele quiser te responder, que te responda. Enfim, não vem ao caso. Mas você vai falar de certos políticos, né, que são os irresponsáveis. Eles são os responsáveis. Eles recebem impostos vultuosos da população. Você acha que o IPTU atrasa? Você acha que houve lockdown para boleto? O boleto chega, meu amigo. O prefeito quer o IPTU dele. Aqui o cara que é atual vice-prefeito, ele era o presidente da Câmara até a gestão passada. Ele queria pautar o aumento de IPTU em 100%. E o aumento de salário para eles em 100%. Ou seja, você, otário, contribuinte, iria financiar com o teu IPTU o salário deles, o aumento do salário deles. E isso é uma pouca vergonha. E você vê o que ele te entrega com o IPTU caro. A água entrando na tua casa. Você tendo que, por exemplo, levantar as coisas às pressas. Aqui, graças a Deus, não se perdeu nada, né? Só ela molhou um livro da minha mãe, da época da faculdade dela, que eu acho assim uma lástima, né? A cada vez que entra água em casa, um livro, alguma coisa assim, molha, né? Tipo, você perde algumas coisinhas aos poucos, mas você perde. Isso é muito frustrante para mim, isso me deixa bastante revoltado, né? Claro que quando você vai fazer um vídeo na internet, você tem que saber o que você vai falar. Afinal, você não quer cavar falta, que nem diz um aí. E só que chega uma hora que você se esgota, a paciência acaba, né? Desde o começo de 2014 para cá, 2014 entrou, finalzinho de 2014 quase entrou.
2015, começo do ano em março entrou. Final do ano 2015 entrou. Começo do ano 2016 todinho entrou. Para entrar depois de novo, começo de 2018, final de 2018, do final de 2020. Eu até mostrei aqui, mostrei no canal. A pessoa falou comigo, deu uma força, eu agradeço. E as pessoas que deram forças nos grupos que eu participo, até do Telegram. E o pessoal do YouTube, né, que eu postei na minha aba comunidade. A foto postei essas no Twitter, postei no Facebook, né. Agradeço aí a força, mesmo que simbólica, mas agradeço ao pessoal que deu um apoio aí. Mas, assim, agradeço, mas eu queria que, assim, quem tem meio de ação o fizesse, né? A gente votou, apesar que eu não votei no atual prefeito, fiz campanha contra ele, mas ele é o meu prefeito, quer eu queira ou não. Ele, a maioria entre aspas, elegeu ele. E eu, como cidadão, tenho o direito de cobrar. Mesmo se eu estivesse votando nele sendo apoiador dele, eu também tenho esse direito de cobrar. Em ambos os casos, de certa forma, quando eu compro alguma coisinha, quando você compra alguma coisinha, você paga um imposto. Esse imposto vai para pagar o salário dele. Fazer o quê? Apesar que o prefeito aqui tem um enrosco aqui, mas não vem ao caso. Mas você paga, você e eu pagamos o salário dos políticos. E eles te entregam um serviço de merda que causa esse problema. Ou seja, você está pagando pro cara te entregar um serviço lixo, um serviço porco, um serviço de bosta, que o cara ele faz tudo errado, você vai lá, você acompanha o cara com a retroescavadeira, você tira foto, porventura, né? Eu tenho números, registros, que eu não sei o que eu vou fazer. Assim, será que eu vou ter que recorrer aos meus direitos de outra forma? Porque só falar vídeo no YouTube não vai resolver minha vida. Assim, chorar no YouTube não vai, com passo de máscara, resolver meus problemas. Mas existem outros meios que eu posso tomar, mas eu não sei quais e como e onde, entendeu? Eu não tenho esse conhecimento, esse arcabouço para tentar ver. Não, pera lá, o que eu tenho que fazer? Porque chega uma hora que não adianta eu postar uma foto, fazer um post indignado no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, no WhatsApp. Não, eu tenho que agir. Eu tenho que agir. E você vê, né? Você vê, por exemplo, eu moro com a minha mãe, com minha irmã, sim. E minha mãe já é uma senhora de quase de idade. Ela vai fazer 57 anos, ela não é mais uma garota. Ela já sofre de pressão alta, ela é impactada negativamente. E aquela coisa, venda a casa. Na época de pandemia, ninguém tem dinheiro. Estão quebrando o Brasil. Esse lockdown nervoso aí, você acha que alguém vai ter dinheiro para comprar a tua casa? E por qual valor? É aquela coisa, eu moro numa região que ainda é viável morar. É ruim por conta desses sentidos, mas por exemplo, se eu vender, vai ser desvalorizado por causa que o bairro não é tão estruturado, tanto que acontece isso. Se comprar uma casa, vai ser num bairro distante. Eu vivo numa cidade que o transporte público é precário. Eu acho que nem vai existir mais, né? Pelo que eu tô vendo aí. Vão ficar sem ônibus. Você vai ter que depender o quê? De um transporte particular. A minha cidade é uma das cidades que mais tem motos no Brasil. Vou me aventurar sem perícia, transitar de moto para motoristas malucos, que aqui tá cheio de barbeiro. Me acertar, sendo que eu tô numa região que eu posso resolver tudo na minha vida eu resolvo em um raio máximo de 1 quilômetro, para morar, por exemplo, nos bairros mais longínquos da cidade, que você fica dependente, né? Então, aquela coisa é muito fácil para quem está de fora e não enxerga o que está acontecendo. Então é isso, você fica de mãos atadas, você fica sem saber o que você vai fazer, por conta da imperícia, da incapacidade de muitos gestores pagos com o nosso dinheiro e que não resolvem o teu problema, ou resolvem de uma maneira, acham que resolve, mas pior a situação, como ocorreu. Mas Jean, porque está chovendo demais. A chuva que deu ontem não seria suficiente para alagar minha casa se tudo estivesse ok. Sendo que
Há muitos anos atrás, tinha chuvas de 6, 7 horas pesadíssimas e nem o quintal alagava. Quando as coisas deveriam funcionar como funcionavam. Você vê que o prefeito vai culpar a natureza. Outro prefeito culpava a natureza. Não, mas não culpava a incompetência dele. É basicamente isso. Então você fica você fica assim desorientado. Aí você vê, por exemplo, o bairro é um bairro que nem político vem pedir voto. A minha rua é um lixo. Minha rua é uma mini transamazônica. Aí você vê se vai vir um vereador, vem, e aí, como tá sua rua, teu bairro? Esse bairro, assim, ninguém se importa com esse bairro. Esse bairro aqui é um bairro esquecido. É um bairro mal visto, eu moro num bairro mal visto. Tinha uma boca de fumo na esquina de casa. Era aquela coisa sempre, o Jean mora perto de uma boca de fumo, né? As pessoas com aqueles comentários maldosos, né? Querendo se desfazer de mim porque eu moro num bairro mal visto, né? Aquela coisa, então você é considerado, você é considerado alguém da periferia. Apesar que é uma periferia perto do onde tem as coisas, mas enfim, você fica você fica assim visado porque você mora em tal lugar. Apesar que aqui não é um lugar perigoso, assim. Aqui não é um lugar perigoso, mas sofre com essa questão de estrutural. Mas não vem político aqui. Tem um cara aqui do bairro, um presidente que é da associação, ele se candidata toda santa eleição, não é eleito. Porque é daqui, é um bairro pouco significativo, né? As pessoas votam aqueles carinhas que sempre aparecem, que já elegeu apresentador de televisão, não sei quem, acho que já elegeu um menino aí também, garoto, que já se envolveu em problema. Elegeu uma médica veterinária que quer fazer lei para proibir criar gado em casa, chipar cavalo. Embora eu a conheça, né, eu tive quando eu precisei levar uma gata minha, que já até sumiu, a gata que eu tinha, uma gatinha branca, a Jade, ela fez um preço camarada e ela tratou muito bem da minha gata, salvou a vida da minha gata, apesar que meses depois ela desapareceu, mas enfim, ela fez um trabalho muito bom, mas embora eu ache que não é adequado o que ela quer pôr agora. Eu acho que Ji-Paraná é uma cidade que está crescendo de maneira desordenada, de uma maneira que os problemas vão se acentuar, os problemas estruturais estão aí, a cidade não tem uma drenagem decente, você vê que não tem um sistema de saneamento básico decente, não tem. Eles vão fazer, ainda estão abrindo as ruas, vem dinheiro do parque, cadê o negócio? Você não vê acontecer, quando vê fica tudo largado. Os políticos eles não têm amor pela coisa pública, eles querem usufruir da coisa pública. Entendeu? E você vê vereadores que quando chegam lá ganham muito bem, obrigado, e não representam a população. Eu não me sinto representado por nenhum dos vereadores. O candidato que eu votei, a candidata que eu votei numa candidata nessa eleição. Não foi eleita, teve 45 votos. Eu tentei ajudar ela, mas não dá. Ela não tinha familiaridade com a internet também, enfim. A senhora é muito honesta, muito trabalhadora, né? Apesar que eu conheço o filho dela de vista, né? Mas assim, não deu. É um candidato a prefeito que eu votei, não deu. Ou preferi o outro lá. O outro lá que agora é o nosso prefeito, né? E aí? O que eu vejo desse prefeito? Nada de bom até agora. Já são 2 meses de mandato, né? Estão até querendo caçar a chapa, mas enfim, isso aí é outra discussão. Mas é aquela coisa, né? O que eu estou falando aqui é o retrato de muitos lugares. Eu pego o de Paraná como uma amostra de uma cidade interior do Brasil. Não só de Rondônia, pode ser de quase todos os estados do Brasil. Sempre tem um problema assim, um problema pontual, problema crônico. Só que o cidadão está cansado. A gente não se sente representado, a gente se sente humilhado, sim. A gente se sente, assim, abandonado pelos políticos, pelos gestores públicos. Que eu falo de ordem municipal.
Eu falo assim que o teu governador é um governador que poderia estar fazendo ações mais contundentes, que poderia resolver essa questão aí, um projeto, alguma coisa. Você acha que ele vai lembrar de um bairro de pobre de Paraná? Não vai, cara, não vai, infelizmente não vai. Então, enquanto ainda há voz, temos que falar, só que é uma coisa assim que você fica de mãos atadas, sabe? É um vídeo de desabafo, né? Apesar que desabafo eu posso falar mais, falar demais, o vídeo fica muito longo, a retenção é baixa. Eu tenho esse problema de baixa retenção de público, por isso que o meu canal tá na merda, né? Mas enfim, fazer o que, né? Paciência. Mas a paciência, a minha paciência está escutando. Assim, na hora ontem, é uma situação que se eu pudesse parecer ser uma certa autoridade, não sei o que eu faria, acho que eu seria preso por desacato, né? Autoridade, mas é porque foda, aí eu ia cavar falta, né? Cavar falta, entrar no meio da mira, que nem diz um imbecil aí. Mas enfim, galera, é só um vídeo de desabafo, sabe? Eu precisava falar sobre isso. Acredito que seria interessante ter uma abordagem no canal só de comentar os acontecimentos, né? A gente tem que aproveitar e falar outras coisas também, porque política cansa. Política é um negócio chato, mas é aquela coisa. O problema da política é que a política ela tudo é política. Infelizmente, quando você assim, as ações de governos não, elas vão afetar a tua vida. Você vê as restrições, lockdown e o cacete acontecendo. Você tem que usar máscara e não sei o que lá, restrição de não sei o que. Você já é afetado. Então, não há nada que se fazer, sabe? Enfim, né, galera? Eu fico por aqui, já falei demais, mas é só um vídeo falando sobre o acontecimento. Falou.